Esse áudio que eu vou mandar para vocês, na verdade era um vídeo, mas eu não vou mostrar o irmão, só vou enviar o áudio. Ele era pastor de uma igreja, que ele conta, depois ficou testemunhado, acho que 2, 3 anos, e veio para a congregação. Ele diz lá que ele nunca ouviu o pessoal da congregação chamar a congregação de graça. Que o que os críticos estão falando não é verdade, porque ele nunca escutou isso daí. Então eu vou colocar ele dando o depoimento dele, ou o testemunho dele, e lá nós vamos fazendo então alguns comentários. É importante ouvir até o final, porque vocês vão perceber que eles mesmos se contradizem no que eles falam. Mas no final, ele fala de outra pessoa que parece que chama Everaldo, e tem um pensamento diferente de tudo isso daí, que eu achei importante porque parece com o meu pensamento. Então, não estamos criticando pessoalmente eles, tá? Mas alguma forma deles pensar e falar sobre os críticos. Vamos ouvir então, é melhor, e lá a gente vai fazer as nossas análises. Eu fiquei de testemunhado 3 anos. Que fala testemunhado é quando você testemunhou a obra na CCB, porém ainda você não batizou, né? Então eu fiquei 3 anos testemunhado, né? E interessante que todo esse tempo, com mais um ano, são 4 anos dentro da CCB. E com todo esse tempo, eu nunca ouvi o que falam por aí da CCB. Por exemplo, eu nunca ouvi dentro da CCB dizer que a CCB fala que ela é a graça de Deus. Então, aqui ele diz que nunca ouviu falar, tá 3 anos, ficou 3 anos testemunhado, e depois passou para a congregação, diz que nunca ouviu falar que a congregação, que o pessoal fala que a congregação é a graça. Mas eles falam, a gente sabe que falam, né, que Deus me chamou nesta graça, se referindo à congregação. Às vezes eles podem não falar diretamente, mas eles falam assim, em parábola, né? Que dá para entender que está chamando a congregação de graça. E aí mesmo vai ser provado por quê. Nessa conversa dele vai dar de entender, ele mesmo e um outro irmão que está aí, que eles acham que a congregação é a graça. Porque quando fazem diferença de que aqui é melhor e que é aqui que é a obra de Deus, está chamando a congregação de graça. Está chamando a congregação de graça. Então vamos continuar. Nunca ouvi falar. Já visitei várias comuns que fala congregação em outras cidades. Nunca ouvi falar, né? Nunca ouvi falar das heresias, de tudo isso que inventam sobre a CCB, porque a CCB ela tem passado, sim, não tem como nós negar, por um momento de perseguição, né? Falar a verdade não é perseguição. E quantas vezes o pessoal que é da congregação, principalmente os antigos, sabem disso, que falavam das outras igrejas, chamavam as outras igrejas de seitas, chamavam as outras igrejas de, os pastores das outras igrejas de, que eles faziam heresias, ofendiam, criticavam, não aceitavam a saudação, fazia diferença. Pelo amor de Deus. Então esse irmão, ele é novo, ele está chegando agora, dá para ver que ele é novo de idade também. Então ele conhece pouco da congregação. Quando nós fazemos algumas críticas, é porque a gente conhece, né? E não é a congregação a crítica, mas há pregações que não condiz com as escrituras, já falei. Então isso que nós estamos falando, que os críticos falam, não é mentira, não é perseguição, é realidade. Perseguição faziam eles com as outras igrejas. Eu falo porque eu sou da congregação desde criança. Criticavam as outras igrejas, e aí sim, perseguiam mesmo. Se é perseguição agora que a congregação está recebendo, ela está colhendo o que ela plantou. Entende? Então o irmão é novo, está chegando agora, não conhece a fundo a congregação. Vamos continuar. Eu mesmo aconteceu comigo já, fiz um vídeo, né, lá no meu perfil, contando o meu testemunho de como eu cheguei, o meu tio, que hoje é ancião, me evangelizou, voltando ao assunto, falando das coisas de Deus, da obra de Deus, né, dentro da CCB. Eu fiz uma analisei, eu vi realmente que eu estava no caminho errado. Então aí, sem ele querer, ele acabou entrando em contradição. Por quê? Porque na congregação eles falam, ou Deus me chamou nesta graça, se referindo à congregação, ou Deus me chamou nesse caminho. Tá melhor. O que esse ex-pastor falou agora?
que ele estava num caminho errado. Então, se ele não estava no caminho certo e ele agora está na congregação, ele quis dizer o quê? Que ele está no caminho certo. Então, chamou a congregação agora de caminho. É o caminho verdadeiro que eles falam. Então, eles falam, às vezes, de outra forma, mas falam sim. E todos sabem que eles chamam a congregação de graça. Deus me chamou nesta graça. Então, não é perseguição, certo? É realidade. Né? Foi Deus que me convenceu, não foi o homem, assim como Deus apareceu para o Everaldo, falou com o Everaldo, mostrando para ele sair daquele lugar que ele estava, que o Senhor tinha para ele uma outra missão, um outro lugar. O Senhor falou comigo também, o Senhor me trouxe para a CCB, me deu essa missão, né? Não sabemos, né, o plano de Deus, só Deus conhece o plano dele para a nossa vida. Esse irmão, pelo que eu entendi, primeiro ele era da Universal. Não sei se na Universal também foi pastor. Depois veio para a Mundial. Aí lá ele foi pastor. E agora diz que Deus revelou para ele a congregação. É por isso que eu coloquei lá na capa, né? Ele vem trocando de 6 por... Estava na Universal. Veio para a Mundial. Trocou 6 por 5,99. Estava na Mundial. Agora veio para a congregação. Continuou trocando 6 por 5,99. É a realidade. Porque a pessoa, quando começa fazendo muitas essas mudanças daqui para lá, de lá para cá, é porque ele não se encontrou internamente, como já falei lá na live e outros vídeos, com Cristo. E é interessante que, né, dentro da congregação, né, o que nós sentimos é isso, né, que realmente Deus, ele tem para nós uma missão na obra de Deus, né? E aí ele se contradiz mais uma vez. Primeiro que ele já está vindo para a congregação, trazendo favoritismo para a congregação. Ele não falou graça e nem caminho, mas o que ele falou? Deus tem realmente na congregação, com nós, uma missão na obra de Deus. Então, com isso ele quis dizer que agora ele encontrou a obra de Deus. Exaltou de novo a congregação cristã no Brasil. Eu não me refiro só a quem vem de fora para a congregação ou de outra igreja, não. Quem sai da congregação para as outras também. E não só eu que passo isso, mas muitas irmãzinhas da CCB ali com sinceridade, casais, jovens da mocidade que estão ali na internet, estão sendo atacados, né? De uma forma gratuita. Bom, nesse quesito eu também não concordo de entrar no perfil da pessoa que é da congregação ou irmãozinho e ficar fazendo crítica pessoal. Isso eu não faço e também não concordo. Mas eu não sei se o irmão também sabe, tem muitos que entram também no nosso canal, que é da congregação, né? E vem também e nos critica, faz a mesma coisa que alguém está fazendo com vocês. Nesse caso, às vezes, não é sempre, eu respondo, às vezes na altura, e às vezes eu deixo para lá. Então, é crítica que vai para lá e crítica que vem para cá. Quando entra no meu canal para contestar sem um contexto bíblico, só simplesmente para me encher o saco, esses daí também eu não dou moleza. Mas eu não gosto geralmente de entrar no perfil de pessoas que são da congregação por ele estar lá, ou contar algum testemunho, ou elogiar a congregação e ficar entrando no perfil dos outros. Isso eu acho errado. E nós não entendemos, porque tudo que falam, eu não presenciei dentro da CCB, né? Parece assim que querem calar. Ninguém pode calar a congregação, ou os membros de lá, ou também querer calar os críticos. Ninguém pode calar ninguém. Então eu acho que aí não é que ninguém quer calar, né? Apenas fazem crítica mesmo porque não concordam com certas coisas. Mas querer calar, não. Congregação, e nem querer, por exemplo, que nem outro dia eu ouvi o irmão aí dizendo que os críticos querem acabar com a congregação. Jamais. Como é que vai acabar com uma igreja que está desde 1910 estabilizada? Ninguém quer acabar com a congregação porque ninguém vai conseguir acabar com a congregação. Não é isso. E nem tirar ninguém da congregação. Eles querem calar o povo de Deus, dizendo que que eles descobriram o verdadeiro evangelho. Então, já que eles descobriram o verdadeiro evangelho, mostre-nos o que é o verdadeiro evangelho que você descobriu. Mostre. Que o verdadeiro evangelho chegou em 1910 aqui no Brasil. Agora vocês vejam o absurdo que esse irmão, que é outro irmão, que eu nem conheço, nem sei quem é, falou.
O verdadeiro evangelho chegou em 1910 no Brasil. Meu Deus do céu. Olha o que ele disse. Quer dizer que o trabalho de antes de 1910, de evangelismo que teve na Terra, os trabalhos dos apóstolos, ele anulou tudo aqui. Trabalho missionário de Paulo, as viagens missionárias de evangelização, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro e outros apóstolos, ele anulou tudo aqui. E vem vindo até chegar em 1910, não valeu nada aquele trabalho de evangelho para trás. O verdadeiro evangelho chegou em 1910. Eles estão chamando a congregação de graça ou não estão? Estão dizendo que a congregação é o caminho ou não estão? Vocês mesmos que analisem. A saída da Igreja Mundial, e hoje eu sirvo a Deus na CCB, né? Então, só tenho a agradecer. E como o Everaldo disse, você que está dentro da CCB ou em qualquer outra denominação, né? Não largue a sua denominação, não largue a sua igreja para procurar, né? Outra. Você não está satisfeito, não estou muito satisfeito aqui, quero entrar para outra igreja. Não faça isso, porque Deus te mostrou aquele caminho, você já está ali diante da presença de Deus, né? Seja fiel a Deus, seja sábio, né? De ponto de você estar ali servindo ao Senhor com alegria onde você está. Não tem como ficar quieto e não falar nada. Às vezes a gente não quer, mas não dá. Vocês entenderam? Ele saiu da igreja que ele estava, já saiu de 2 igrejas, veio agora para a congregação, agora está dando conselho que não é para ninguém sair das igrejas que estão. Mas ele acabou de vir para a congregação. Veja só, elas não têm mais o que falar, elas estão entrando em contradição naquilo mesmo que eles dizem. Ou eu ouvi sozinho? Acho que não. Acho que eu não estou ouvindo demais, não. E ali, como o Everaldo disse, não tem igreja nenhuma. O Everaldo mesmo acabou de relatar que ele serve a Deus, né? Sem religião nenhuma, né, Everaldo? Tá aí o exemplo bem claro, e é fiel a Deus, temente a Deus, anda com Deus, né? Com sinceridade e integridade no coração. Então ele falou tudo isso para falar agora do Everaldo, que tem o mesmo pensamento que eu tenho. E serve a Deus, ele é a igreja. É isso que eu sempre que eu penso também. Porque não adianta você pular de igreja para igreja, meu amigo. Isso é sinal de que você ainda não encontrou com Cristo dentro de você. Porque o dia que você encontrar com Cristo dentro de você, qualquer igreja que você for é a mesma coisa. Por quê? Você não vai estar obedecendo regras de homem, você não vai estar sendo mandado por homem, você não vai ter intervenção de homem para você entrar no céu. É você e Deus. E aí sim, você pode visitar uma igreja que você quiser outra, não tem problema. Mas você não vai ser membro, escravo, robô daquela igreja. Esse Everaldo tem o mesmo pensamento que eu tenho. Esse irmão que era pastor deu toda essa volta para agora no final. É aí que eu queria falar para vocês, ele falar a verdade. Mas ele não está nessa verdade. Mas o Everaldo, pelo que ele disse aí, está nessa verdade. Então veja a diferença. Por que eu digo que você está tocando 6 por meia dúzia ou por 5,99? Por causa disso, porque toda igreja tem heresia, toda igreja tem mentira, toda instituição, né, pregam coisas que não estão nas escrituras, todas elas têm erro, todas têm problema, meu. Que a única pessoa que não existe, que não tem defeito, é Jesus Cristo. Se você tiver nele, você não vai encontrar defeito nele. Mas em nenhuma outra igreja aqui você vai encontrar perfeição, porque está aqui na terra, não tem como. Inclusive, nem nós mesmos que somos a verdadeira igreja somos perfeitos. Nós precisamos sempre de Deus na nossa vida para nos iluminar, para nos purificar, né? E nós não vamos chegar a ser perfeito nunca. Nós vamos entrar no céu por misericórdia e bondade de Deus. Não é por obra, porque não adianta, a gente não consegue fazer ser perfeito aqui. Não dá, nós estamos nesta carne. Então igreja nenhuma é perfeita. Nenhum ser humano é perfeito. Entende? Nós vamos entrar no céu, repito, porque o favor de Cristo nos alcançou. É por causa dele, do trabalho que ele fez, do sacrifício que ele fez, é que nós vamos entrar no céu um dia. É o caso do Everaldo. Ele serve a Deus, mas não precisa estar embaixo de dogmas de homem nenhum, de laços. Não.
é livre. Seja servo, seja livre. Forte abraço. Tchau.